Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema é como prevenir lesões no esporte. A gente trouxe aqui o tema que está em alta dentro das Olimpíadas, não sei se você acompanhou, no momento da gravação desse vídeo, nós estamos finalizamos a Olimpíada, mas trouxemos aqui uma discussão, né? Como o atleta, seja profissional ou amador, recreativo, pode prevenir as lesões mais comuns, tá? Então, o primeiro ponto a observar é como você aprende esse gesto esportivo. Você tem uma técnica apurada para isso ou de maneira empírica? Essa biomecânica do movimento, seja numa corrida, num jogo, numa luta, em qualquer esporte, ele tem ali uma certa repetição. Então é muito importante a gente dar um destaque para o aprendizado motor. Porque uma vez que a gente aprende um padrão de movimento, a gente precisa repetir algumas vezes e depois fica automatizado. O atleta, ele faz diversas vezes um padrão de movimento e ele não pensa mais para fazer aquilo, ele vai repetir automaticamente, tá? E quando você aprende esse padrão de movimento alterado ou com alguma limitação, alguma compensação de uma musculatura, de um movimento indesejado, é muito mais difícil você corrigir. Então, uma proporção, você precisa de 300 repetições para aprender um movimento, tá? Ter o aprendizado motor. E para corrigir, você precisa de 3.000 repetições. Então vale muito a pena você ter esse direcionamento de aprender de maneira mais eficiente aquele gesto esportivo, tá? Próximo ponto é entender como o teu corpo está. Como que a sua postura, né, os seus desequilíbrios musculares. É muito comum, né? Todo mundo tem ali uma dominância do lado direito, esquerdo e tal, mas nós temos padrões posturais. Esses padrões posturais são construídos por o resultado de informações que o nosso cérebro recebe, dos pés, dos olhos, do labirinto. A ATM pode ser um bloqueio disso, o sistema visceral pode influenciar. Então, melhorar as informações que esses captores sensoriais mandam para o nosso cérebro para processar e determinar nosso alinhamento postural, nosso sistema tônico postural, é algo bem importante, pensando em prevenção de lesões. Outro ponto importante que eu destaco é o equilíbrio do nosso corpo entre mobilidade articular e estabilidade. E aí vai exigir, na verdade, que o nosso corpo seja móvel adequadamente e que também cumpra com a estabilidade para não sobrecarregar as estruturas. Então, se você pensar em algumas articulações, há um padrão de alternância, de necessidade de ter mais estabilidade e necessidade de ter mais mobilidade. Um exemplo disso, o nosso quadril, que vai fazer um movimento de marcha, né, e vai sentar, levantar, ele precisa de mobilidade. E muitas vezes a gente acaba perdendo essa mobilidade adequada do quadril e sobrecarrega mais a coluna lombar e os joelhos. Então é um exemplo disso. Assim como a nossa lombar ou nosso joelho precisa estar mais estável. Essa musculatura que envolve esses dois exemplos de segmentos, eles precisam ter um papel de estabilizar bem essa articulação para evitar sobrecarga no local que vai gerar lesões. Então, respeitando o padrão de alternância do nosso corpo, a gente precisa entregar isso. Acima ou na sequência disso, a gente também precisa ter uma resistência muscular adequada, porque de repente eu começo um esporte e se eu faço, vou dar um exemplo de corrida. Então eu consigo sustentar bem o posicionamento, o alinhamento, eu tenho uma técnica apurada, mas eu não tenho uma resistência dessa musculatura. Aí lá pro 3, 4, 5 km eu começo a cansar e essa falta de resistência gera uma sobrecarga e o meu corpo começa a compensar, gerando sobrecargas anormais e lesões. Então é um momento que
a falta de resistência vai levar a uma compensação e uma lesão ou uma perda da função ou até mesmo do resultado, da performance esportiva, tá? Então, eu não quis entrar em detalhes do tipo de lesão, mas eu posso estar falando isso de uma tendinite do glúteo, posso estar falando de uma bursite do ombro, posso estar falando de qualquer doença em si, qualquer lesão, uma canelite, falando um complemento aqui do exemplo da corrida, que é muito comum, mas as lesões, elas têm, na verdade, elas são precedidas por essas outras alterações. Antes de lesionar o tecido, o corpo já passou por essas adaptações e tentou manter a nossa função por mais tempo. E aí é quando o corpo fala, olha, não aguento mais, tem uma lesão, eu preciso de pausa, eu preciso de tratamento, eu preciso ajustar isso, preciso melhorar o processo inflamatório, eu preciso evitar que isso aumente e limite ainda mais a minha função, tá? Então, se você tiver dúvidas sobre lesões no esporte, sobre como a fisioterapia pode auxiliar, deixa aqui nos comentários, a gente pode gravar vídeos futuros detalhando a forma da fisioterapia atuar, mais sobre o aspecto preventivo e de promoção da saúde até os pontos principais eu resumi nesse vídeo para vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui, ative o sininho de notificações e a gente se vê num próximo vídeo.